Fala aí, tudo bem? Professor Anderson aqui e vamos começar agora mais uma revisão de geografia. Espero que tenham lido toda a aula até nesse momento, então chegou o momento de revermos os pontos mais importantes dessa aula. Só para lembrar, os professores continuam com saudades de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu queria começar com a observação dessas duas fotos. Eu queria que vocês olhassem para a primeira foto. Estão vendo? É uma foto antiga, onde você consegue perceber uma família numerosa, pai, mãe e vários filhos. Ou seja, é uma foto típica de uma família de antigamente. Olhando para outra foto, o que você consegue perceber? Uma família atual com apenas 2 filhos. Então, a primeira coisa que você tem que observar é o seguinte: qual dessas duas fotos se parece mais com a sua família em relação ao número de filhos? Pois é, né? Agora eu quero que vocês me digam também, por que vocês acham que tem essas diferenças? Por que as famílias de antigamente são diferentes das famílias, da maioria das famílias de hoje em dia? Pois é, não se preocupe que vocês vão responder essa pergunta daqui a pouco. Sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre população mundial, ou seja, é o número de pessoas que existe no mundo. Então, chamamos de população ao conjunto de indivíduos que habitam determinado local, região, país ou mundo. Vocês sabiam que atualmente existem em torno de 7,6 bilhões de habitantes no nosso planeta? É muita gente, não é, gente? É muita gente para viver no planeta. Pois é, e é sobre essa população a nossa aula. Continuando, e vocês sabiam que essa população ela está distribuída de forma desigual? Ou seja, as pessoas não estão no mesmo local, não estão distribuídas de forma igual em todas as regiões. Só para a gente ter uma noção, somente a Ásia, conforme vocês podem ver aqui no gráfico, somente a Ásia é o continente que detém 61% da população, ou seja, a maior parte da população mundial se encontra no continente asiático, e mais precisamente em 2 países, a Índia e a China. Esses 2 países já ultrapassaram mais de 1 bilhão de pessoas. É muita gente em um país apenas. Só para vocês terem uma noção, o Brasil tem aproximadamente 209 milhões de pessoas. Olha a diferença do Brasil com a Índia e a China. É uma diferença muito grande. Aí vem uma outra observação. Como essa população ela está distribuída no mundo? Como é a distribuição da população mundial? Ela é igual? Não. A população ela está distribuída de forma desigual. Existem locais com muita gente e existem locais com poucas pessoas ou quase nenhuma. E por que isso acontece? Olhando para esse mapa, vocês conseguem perceber a diferença. Esse mapa mundi aqui, ele mostra o seguinte: observando as cores mais escuras, você consegue perceber, através da legenda, que ali existe um número maior de pessoas. E as cores mais claras, como o amarelo, são os locais onde possuem menos pessoas. E por que isso acontece? Isso acontece por vários fatores. Um dos principais são os aspectos naturais. E que aspectos naturais são esses? Por exemplo, clima. Climas muito frios, as pessoas não gostam. Quem é que gosta de morar num lugar muito frio durante o ano todo? Pois é. Então vocês conseguem perceber que o norte do mundo aqui, ó, tem umas cores amarelas. Isso representa que tem poucas pessoas morando aqui nessa região. É muito fria. Ah, sabe qual outro aspecto natural também que contribui para que não tenha pessoas morando no local? Desertos. Olha aqui o continente africano. Aqui existe o deserto do Saara. Vocês conseguem perceber que também não tem muita gente morando aqui. Ah, sabe qual outro aspecto natural também que faz com que isso aconteça? As grandes florestas. Vamos vir aqui para o Brasil.
olha aqui o Brasil, esse é o Brasil. E vocês conseguem perceber que essa região aqui também não tem muita gente morando. Sabe o que tem aqui? A floresta amazônica. Então, esses aspectos contribuem para que as pessoas não fiquem nesses locais. Já os locais mais escuros, vocês conseguem perceber que tem mais pessoas morando. Olha o continente europeu, olha quantas pessoas tem aqui. É um continente povoado. Aqui, ó, entre Índia e China, vocês também conseguem perceber que tem muita gente morando aqui. Lembra que eu falei que a Índia e a China são os países que já ultrapassaram 1 bilhão de pessoas? Pois é, está aqui, ó, no continente asiático. Estão dando continuidade? E agora, vamos entender qual a diferença entre um país populoso e um país povoado. Populoso, galera, é um lugar, um país que apresenta um número muito grande de habitantes. Tem muita gente morando ali. Por exemplo, o Brasil é um país populoso? Sim. Olha quantas pessoas temos aqui. Nós somos em torno de 209 milhões de pessoas. É muita gente, não é? Então o Brasil é um país populoso. Essa é a nossa população absoluta, é a quantidade de pessoas que moram aqui. Agora vem a pergunta: o Brasil é um país povoado? Vamos pensar, o que vem a ser povoado? Povoado quer dizer que é o número de pessoas relacionado ao tamanho de um país, do espaço onde essas pessoas estão. Então, se tem muita gente num espaço pequeno, esse local ele é povoado. Isso se chama densidade demográfica. Então, quanto maior a densidade demográfica, mais pessoas estão em um determinado local. Por exemplo, o Brasil. Já vimos que o Brasil é um país populoso. Nós temos 209 milhões de pessoas. São várias pessoas, muitas pessoas morando no Brasil. Agora, o Brasil é um país povoado? Não. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país muito grande. Então, as pessoas não ocupam todos os espaços. Então, o Brasil não é um país povoado. Agora, se eu falar para vocês, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro são locais populosos? Sim, tem muitas pessoas morando aqui. Agora, é um local povoado? Também, porque é um local menor com muitas pessoas nesse local. Tá bom? Então, deu para entender a diferença entre populoso e povoado? Continuando, então, a gente agora vai ver sobre o crescimento da população. O que vocês acham? A população está crescendo? Está deixando de crescer? Está diminuindo? Pois é, eu já digo para vocês, a população mundial continua em crescimento, crescendo menos. Tá? Atualmente, estamos em torno de 7 bilhões de pessoas no mundo. Essa população está crescendo. Não está crescendo com um ritmo muito elevado, mas está crescendo. Estima-se que em 2044 esse crescimento vai se estabilizar, ou seja, a população vai deixar de crescer. E como a população cresce? Uma população cresce quando você faz a diferença entre número de pessoas que nascem, ou seja, a taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade. Isso a gente consegue achar o crescimento de uma população. E essa diferença a gente dá o nome de crescimento vegetativo. Então, se esse crescimento for positivo, a população está crescendo. Se esse crescimento vegetativo for negativo, quer dizer que a população está diminuindo. Ok? Aqui nesse quadro vocês conseguem ver os países mais populosos do mundo. Vamos continuar? A próxima agora, a gente vai entender algumas características da população mundial. Hoje em dia, quais são as características da população atual? A primeira coisa que nós vemos aqui é a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? Taxa de natalidade é o número de pessoas que nascem. Ou seja, quanto mais pessoas nascendo, maior é a taxa de natalidade. E como estão as taxas de natalidade hoje em dia no mundo? Eu digo para vocês que o número de pessoas que nascem no mundo está reduzindo, ou seja, a taxa de natalidade está em queda em vários países.
Vários países, se vocês olharem, o número de pessoas que nascem está diminuindo a cada ano. E por que isso está acontecendo? Porque as famílias estão se planejando, ninguém mais quer ter vários filhos e as pessoas estão se prevenindo para ter filhos. Ou seja, são os métodos contraceptivos. As mulheres estão tomando remédio, estão usando preservativos, tanto homens quanto mulheres, ou seja, as pessoas estão se planejando. No máximo, as pessoas hoje em dia, as famílias, os casais, têm 1 ou 2 filhos. Eles não querem ter mais. Isso leva a um outro índice, a taxa de fecundidade. O que quer dizer a taxa de fecundidade? É o número médio de filhos que uma mulher tem durante a vida dela. E isso está caindo também. As mulheres hoje em dia estão tendo menos filhos. Se vocês perguntarem isso com os tios, com os avós, com os pais, vocês vão perceber que as famílias antigamente eram maiores. As mães tinham mais filhos. Hoje em dia, a taxa de fecundidade está diminuindo. As mulheres, as famílias querem ter menos filhos. E por que isso está acontecendo? Olha aqui, as mulheres estão participando mais do mercado de trabalho. As mulheres não estão mais somente como donas de casa. As mulheres querem estudar, as mulheres querem trabalhar. E não quer dizer que um filho vá atrapalhar isso. Mas elas estão planejando e tendo menos filhos e num futuro. E outra coisa, filho gera gastos. Gastos com saúde, educação, alimentação. Então as famílias estão optando em ter menos filhos. Opa, olha aqui o Garfield pensando. Isso então nos leva àquela primeira parte da aula, onde nós vimos que existe uma diferença entre as duas famílias. Tá vendo? A família de antigamente e a família de hoje. Isso aconteceu por quê? Porque a taxa de natalidade diminuiu e a taxa de fecundidade também diminuiu. Então as famílias hoje em dia tendem a ter menos filhos. Olha como já respondeu essa pergunta que nós fizemos lá no início da aula. Então vamos continuar. Outra característica da população atual é o envelhecimento. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. A expectativa de vida está aumentando. E por que as pessoas hoje em dia vivem mais? Porque a qualidade de vida está melhorando, as pessoas estão cuidando muito mais da saúde, a ciência está melhorando, tá? E isso leva ao aumento da expectativa de vida. As pessoas vivem mais. Essa é uma característica atual do mundo, ok? Beleza, galera? Essa foi a nossa revisão e prepare-se então para a nossa atividade. Um abraço a todos, espero que tenham absorvido as informações. Qualquer dúvida, nos envie mensagens que nós estaremos à disposição para respondê-las. Um abração, tchau, tchau.